vamos lá, capítulo 7 do Hibble, cisalhamento transversal, capítulo 7, tá certo? Então vamos lá, começar. Eu vou tirar aqui minha foto, tá certo? Para a gente analisar o capítulo. Então vamos ver o que no livro do Hibble está falando, tá certo? No capítulo 7, cisalhamento transversal. Objetivos do capítulo. Neste capítulo, desenvolveremos o método para encontrar a tensão desse cisalhamento em vigas com seção transversal prismática feita de material homogêneo, que se comporta de maneira linear elástica. O método de análise a ser desenvolvido limita-se, de certo modo, a casos especiais de geometria de seção transversal. Não obstante, ele é amplamente aplicado em projetos e análise de engenharia. O conceito de fluxo de cisalhamento, bem como de tensão de cisalhamento, será discutido para vigas e elementos de parede fina. Por fim, o capítulo abordará os centros de cisalhamento. Então, item 7.1. Cisalhamento em elementos retos. Foi mostrado na seção 6.1, na aula passada, que as vigas suportam, em geral, tanto cargas de cisalhamento como de momento fletor. O cisalhamento V, ou força cortante, é o resultado de uma distribuição de tensão de cisalhamento transversal que atua sobre a seção transversal da viga, figura 7.1. Figura 7.1 está aquela aqui. Figura 7.1. Certo? Então está aqui, ó, seção transversal de uma viga prismática, tá certo? Aqui é a distribuição da tensão de cisalhamentos na superfície da face da estrutura. Aqui ele mostra um cubinho onde ele é retirado uma amostra para saber como é que está, o que está acontecendo em termos de tensão nesse cubinho, para que ele possa desenhar, para fazer a análise das tensões que estão atuando aí nesse cubinho, tá certo? Ok, então tá ali o cubinho, ele está mostrando ali, ó. Vou aumentar mais o cubinho aqui. Então você vê aí, ó, que existe tensão de cisalhamento atuando nas 4 faces do cubinho, isso devido à flexão, tá certo? Então, na face superior você está vendo aí uma setinha, né, da direita para a esquerda e do outro lado de baixo para cima, indicando o sentido dessa tensão de cisalhamento. Logicamente que nessa face está mais escura aqui, a tensão de cisalhamento deve estar apontada para baixo, ela é uma tensão de cisalhamento negativa. Então, quando a pessoa for desenhar o estado de tensão, o estado de tensão, né, do que está acontecendo nesse cubinho, ou então no plano de tensão, no estado de plano de tensões, vai dar uma girada aqui no sentido, né, horário, tá certo? Anti-horário, e vai mostrar então a seta na face direita apontada para baixo, a superior apontada da direita para a esquerda, e mostrando que o cisalhamento é negativo, tá certo? Isso foi explicado já em outros capítulos. Então, observe que, devido à propriedade complementar do cisalhamento, tensões de cisalhamento longitudinais associadas também atuam ao longo do plano longitudinal da viga. Por exemplo, um elemento típico retirado do interior da seção transversal está sujeito a tensões de cisalhamento transversais como longitudinais, que foi essa figura 7.1 que a gente acabou de analisar. Será mais fácil ilustrar fisicamente por que a tensão de cisalhamento se desenvolve nos planos longitudinais da viga se considerarmos que esta é composta por 3 tábuas, figura 7.2. 7.2, essa aqui, ó. Então, 3 tábuas. Então, figura 7.2a, está escrito tábuas sem acoplamento. E figura 7.2b, tábuas com acoplamento. Quer dizer, aqui são tábuas coladas, ou pregadas, ou pinadas, na figura B. Na figura A, elas só estão repousando uma sobre a outra. Tá certo? Então, continuando. Se as superfícies superior e inferior de cada tábua forem lisas e as tábuas não estiverem coladas, quando aplicado a carga P, haverá deslizamento de uma tábua em relação à outra, e desse modo a viga
se fletirá como mostrado. Então você vê aqui na figura A, ó, elas só estão repousando umas sobre as outras. Quando se aplica a carga concentrada P sobre a viga, vai ver uma escadinha nos apoios, ó, porque elas esticaram, né? Então elas vão sofrer tração abaixo da linha neutra, compressão acima da linha neutra, cada uma das tábuas independente uma da outra. Você vai formar essa escadinha aí. Aí aqui, ó. Por outro lado, se as tábuas estiverem acopladas, as tensões de isolamento longitudinal entre elas impedirão o deslizamento relativo, e assim a viga atuará como uma peça única, figura 7.2b, que é essa aqui, ó. Então repare que ela não forma mais a escadinha. Ela fica como se ela fosse uma peça única. Certo? Como resultado da tensão de cisalhamento, desenvolvem-se deformações de cisalhamento e estas tendem a distorcer a seção transversal de maneira bem complexa. Para mostrar essa condição, consideremos uma barra feita de material altamente deformável e marcado com uma grade de linhas horizontais e verticais, figura 7.3a. Quando aplicada a força de desalhamento V, a força cortante, tende a deformar as linhas conforme o padrão mostrado na figura 7.3b. Essa distribuição não uniforme da tensão de cisalhamento sobre a seção provoca distorções da seção que não permanece mais plano. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Certo? Então, figura 7.3, antes da deformação, os quadrinhos, ó, tudo perfeito. Após a deformação, ó, fica tudo, né, deformado. As seções transversais ficam deformadas, as linhas superiores ficam deformadas, as quadrículas também. Ok? Então, ela vai sofrer esse tipo de deformação. Tá? Lembre-se de que, ao desenvolver a fórmula da flexão, demos como certo que as seções transversais tinham de permanecer planas e perpendiculares ao eixo longitudinal da viga após a deformação. Apesar de essa condição ser violada quando a viga está submetida à flexão e cisalhamento, podemos supor em geral que a distorção da seção transversal descrita anteriormente é tão pequena que pode ser desprezada, principalmente no caso de engenharia naval, porque a gente trabalha com o aço. Então, essas flexão ou deflexão são tão pequenas que essas deformações não aparecem. Essa hipótese é particularmente verdadeira no caso bastante comum da viga esbelta, ou seja, quando aquela que possui largura pequena em relação ao comprimento. Então, para se explicar, né? Nos capítulos anteriores, desenvolvemos as fórmulas de carga axial, torção e flexão, determinando primeiro a distribuição de deformação com base nas hipóteses relativas à deformação da seção transversal. No caso de cisalhamento transversal, no entanto, a distribuição da deformação por cisalhamento não pode ser facilmente expressa em termos matemáticos para toda a largura da viga. Por exemplo, ela não é uniforme ou linear para as seções transversais retangulares, como as já vistas. Portanto, a análise da tensão de cisalhamento será desenvolvida de maneira diferente da usada para estudar os carregamentos anteriores. Na verdade, desenvolveremos uma fórmula para a tensão de cisalhamento indiretamente, isto é, usando a fórmula da deflexão usando a fórmula da flexão e a relação entre momento flexor e força de cisalhamento. V é igual a dm dx. Ou força cortante é igual à derivada do momento com relação a x. Então, item 7.2, fórmula de cisalhamento, que é o que interessa aqui para a gente, que a gente vai estar dando ênfase aqui. Então, o desenvolvimento de uma relação entre a distribuição da tensão de cisalhamento, que atua sobre a seção transversal de uma viga, e a força cortante ou de cisalhamento resultante na ação baseia-se no estudo da tensão de cisalhamento longitudinal, bem como nos resultados da equação 6.2, V igual a dm dx, a taxa de variação do momento. Certo?
Para exemplificar como essa relação é estabelecida, consideremos o equilíbrio das forças horizontais de uma parte do elemento tirado da viga, mostrado na figura 7.4a, o qual aparece na figura 7.4b. Um diagrama de corpo livre do elemento que mostra somente a distribuição da tensão normal que atua sobre ele é apresentado na figura 7.4c. Essa distribuição é provocada pelos momentos fletores M mais dm. Excluímos do diagrama de corpo livre os efeitos de V igual a V mais dV, ou força cortante mais um D da força cortante, e o carregamento em X, uma vez que essas cargas são verticais e, portanto, não serão incluídas no somatório da força horizontal. O elemento da figura 7.4c, na verdade, satisfaz que a somatória terá que satisfazer a somatória de f de x igual a zero, visto que a distribuição de tensão em cada lado forma apenas um conjugado e, portanto, uma força resultante nula, tá certo? Então vamos ver, vamos analisar agora aqui a figura do que ele disse lá em cima. Então repara só. Então dá uma carga qualquer, ela é biapoiada, no caso aqui ela é empinada aí sobre um rolete, pino e rolete, tá? No apoio A é um pino, no apoio B é um rolete. E uma carga distribuída qualquer, que é ômega, né? Ou V, né? Ou W. A carga distribuída W. E uma força concentrada F1, uma força concentrada F2 e duas cargas momentos. E aqui ele mostra vindo do apoio A para o apoio B, um comprimento X, uma variável, e um dx, que é um incremento de x, tá certo? Esse dx. Então, desse dx, ele vai fatiar desse comprimento, né, dessa viga, e vai colocar aqui, ó. Então, pela figura B, a gente percebe que a seção transversal que ele está trabalhando é uma seção transversal qualquer, até porque essa aqui é oval, tá certo? Então, o comprimento dx, que foi retirado aqui da estrutura, tá? Dx, colocou aqui, a seção transversal é qualquer, certo? Então, repara bem, para fazer a análise disso aí, ele vai pegar uma distância da linha neutra, NA, Y', ele vai fazer marcar aqui, né? Vai marcar uma linha e acima dessa linha ele cria uma área chamada linha, ou a linha, né? Certo? Então, pelo lado da face, aqui você vê a área a linha e pelo face oposta também a linha. Tá certo? E se você perceber que na base, né, dessa área existe um retângulo, que é outra área, uma área de superfície ali, tá certo? Que ela é paralela ao eixo neutro. Tá? Então repara bem, na área A', que ela é, né, a face virada aqui para frente, está marcado a área A', né, o centro de a distância do centro de massa dessa área até a linha neutra é y barra linha, tá certo? E esse retângulo, que é o fundo dessa área aí, desse volume, ele tem largura T e comprimento dx. Então, logo essa área retangular aí é dx vezes T, ok? Muito bem. Então, essa face, né, pelo lado e pelo outro de dx, né, dessa amostra que foi tirada, ele tem que aplicar a somatória das forças que atuam em x igual a zero, tá? Aplicando as leis da estática. Então, repara bem, existe uma força, né? Nós estudamos a distribuição, o diagrama de tensões que atuam nas faces, né, de uma seção da viga, né, no capítulo 6. Aqui, em vez de colocar, né, a distribuição da tensão, né, o diagrama de tensão, de flexão, né, na face da área da seção transversal da viga, ele colocou DF. Então, pela esquerda, ele chamou de DF', pela direita, chamou de DF'. Então, essas forças elas estão comprimindo a parte superior e tracionando a parte inferior, tá certo? Da face desse trecho dx, devido ao momento positivo, tá certo? Então, você vindo do lado esquerdo para o direito, nós dissemos que pelo lado direito está atuando o momento, pelo lado esquerdo está atuando o momento positivo, e pelo lado direito da figura de quem olha está atuando bem o momento. Só que esse momento pela direita é M mais dm.
Porque eu vi um incremento de momento aqui, tá certo? Após dx, há incremento de momento. Então, quando a gente vai fazer a somatória das forças que atuam em x igual a zero, essas forças elas não vão ser iguais. Precisa de um outro elemento para que haja o equilíbrio. Tá certo? Por quê? Porque a força é igual a tensão vezes a área. Porque tensão é força sobre área. Então, dF é igual a sigma dA, ou tensão de flexão vezes dA, um dA. Tá certo? Como tensão de flexão é my sobre i, que é igual ao momento fletor, vezes a distância da linha neutra até onde você quer calcular essa tensão, dividido pelo momento de inércia da ação transversal total. Quando você aplica essa equação aqui, essa tensão que atua pelo lado, essa dF', ela é maior que dF duas linhas. Então, isso aqui não estaria em equilíbrio. Ia haver um escorregamento ou uma torção aqui, tá certo? Então, logicamente, para que isso seja verdade, tem que existir a outra força na direção de dF duas linhas para que haja, né, para que satisfaça a somatória de f de x igual a zero. Tá bom? Então, é isso aí que ele explica lá em cima. Vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Consideremos agora o segmento superior do elemento seccionado a uma distância y do eixo neutro e que aparece sombreado na figura 7.4b. Então, isso aí fica explicando em cima. Esse segmento tem largura t na seção e cada lado de uma seção transversal tem área A'. Como os momentos resultantes de cada lado do elemento diferem por dm, pode-se ver na figura 7.4d que a somatória de f de x igual a zero não será satisfeita, a menos que a tensão de cisalhamento longitudinal tal atue sobre a face inferior do segmento, que é aquele retângulo lá que eu falei para vocês, aquela área na base daquele volume acima de y'. Na análise a seguir, vamos supor que essa tensão de cisalhamento seja constante em toda a largura t da face inferior e atua sobre a área t dx, que é justamente do retângulo. Aplicando a equação de equilíbrio das forças horizontais e usando a fórmula da flexão, temos, tá? Então, antes de narrar essa equação, vamos ver aqui essa figura aqui, ó, tá? Agora, nessa figura, ele está pegando, analisando somente, né, a área ou volume que está acima de y', tá certo? Que é aqui, ó, como está distribuído as tensões, né, nessa areazinha ali. Não só na área, né, dessa parte do oval, como na área de base, nessa base que é o retângulo. Então tem uma tensão vinda da esquerda para a direita, comprimindo, uma tensão vinda da direita para a esquerda, comprimindo, e uma tensão tal, um cisalhamento indo na mesma direção, na tensão de flexão que vem da esquerda para a direita. Tá certo? E repare que elas são devidas ao momento positivo. Se esse momento fosse negativo, seria o contrário, mas ele está fazendo a análise considerando o momento positivo. Então, olhando de lado aqui, na direção de dx, olhando para dx, então ela está assim, ó. A tensão sigma pelo um lado e a tensão sigma linha pelo outro. Repare que até o desenho maior, para mostrar que a tensão de flexão linha é maior que a tensão de flexão sigma, tá? Mostra os momentos positivos, mostra a distância, né, onde inicia esta área acima y', né, o m pelo lado e m mais dm pelo outro, e a tensão de isolamento toda na mesma direção da tensão de flexão sigma, ok? Beleza, então vamos embora. Então como é que ele vai montar a equação? Então vai ser a força dF duas linhas, né, olhando aqui para cima, aqui ó, dF duas linhas, mais tal, vezes dx dA, vezes dx vezes t, né, menos dF', dependendo da direção que ele achou positivo. Então, quando ele aplica aqui, ó, ele vai dar a direção que ele considerou positivo, tá? Então, ele aplica a lei da estática. Direção positiva está no sentido, né, indo para o lado esquerdo aqui, conforme a setinha. Então, a somatória das forças igual a zero. Então, vai ficar sigma dA, tá certo? Menos
sigma linha DA menos... Aqui, ó. Então, sigma DA pelo lado esquerdo menos sigma linha DA mais positivo, né? Na direção positiva. Então, menos sigma DA mais sigma linha DA menos tal, né? Que multiplica dx vezes t, tá certo? Então, vai colocar aqui nessa equação aqui, ó. Aí, ó, sigma DA menos sigma linha DA menos sigma DA, né? Foi mais sigma linha DA menos sigma DA menos tal t dx é igual a zero. Foi o que eu expliquei lá em cima. Agora, como as tensões de flexão é momento my sobre i, então o sigma linha vai ser igual a m mais dm sobre i, que multiplica y dA. E sigma dA vai ser my dA sobre i, menos tal t dx. Pronto, então ele substituiu, tá certo? Pela equação da flexão. Então reparem só aqui, ó. Se você pegar e desenvolver aqui a primeira parte dessa equação, vai ficar integral de área, a linha, tá certo? De m mais dm y dA sobre i. Então vai ficar, desenvolvendo essa equação, vai ficar integral de área, linha, my dA sobre i, mais integral de linha de dm y dA sobre i, certo? Repetindo o resto do membro. Vai ficar menos integral de área, linha, my dA sobre i, menos t vezes dx, que é a área daquela área, daquele retângulo que a gente já expliquei lá em cima. Então, essa primeira my dA sobre i positivo menos my dA negativo desaparece, tá? Corta. Então vai restar dm sobre i, integral de área linha y dA, que é menos tal que multiplica t dx. Passando t dx para o segundo membro, vai ficar essa equação aí, certo? 7.1. Muito bem, tá certo? Então, tirando o valor de tal aqui, passa o t dx para o outro membro, tá certo? Para o primeiro membro, dividindo. Então, tal vai ficar 1 sobre it, que multiplica dm dx, integral de área linha y dA. dm dx é v, tá certo? E y dA nada mais é do que o momento estático, que a gente chama de Q. Então a equação vai se tornar que tal força cortante, a tensão de cisalhamento é igual a QV sobre T, tá certo? Ok? Porque Q é momento estático. Então tá aqui, ó. Resulta na equação 7.3. Então tal é igual a VQ sobre T, onde V tal é a tensão de isolamento no ponto localizado a uma distância y' do eixo neutro do elemento. Supõe-se que essa tensão seja constante, portanto, média ao longo da largura T do membro. Figura 7.4D. V é força cortante, a força de isolamento resultante interna, determinada pelo método das seções e pelas equações de equilíbrio, que isso vocês já sabem, né? Já sabem devido aos capítulos anteriores estudados e às outras disciplinas, que você retira isso aqui do diagrama de esforço cortante, tá certo? E é o momento de inércia de toda a área da seção transversal calculada em torno do eixo neutro. Nesse caso, é todo o momento de inércia, toda aquela seção transversal que que é oval, né? T é a largura da área da seção transversal do elemento medido no ponto em que tal deve ser determinado, tá? Então está mostrando lá o valor de tal, do T, né? E Q, né? Onde a linha é a parte superior e inferior da área da seção transversal do elemento, definida pela seção onde T é medido. Y barra linha é a distância até o centroide de A', medida a partir do eixo neutro.
Então você pode calcular vindo por cima ou vindo de baixo para cima o momento estático, que eles serão os mesmos com relação, né, à linha neutra, ou plano neutro. Pronto. Então pronto. A equação anterior é denominada fórmula do cisalhamento. Apesar de termos considerado na demonstração apenas as tensões de cisalhamento que atuam no plano longitudinal da viga, a fórmula aplica-se igualmente para determinar a tensão de cisalhamento transversal na área da seção transversal. Isso ocorre porque as tensões de cisalhamento transversal e longitudinal são complementares e numericamente iguais. Então reparem o cubinho lá de cima, tá certo? Que a gente analisou logo no início para traçar o plano de tensões, tá certo? Como a equação 7.3 foi deduzida indiretamente da fórmula da flexão, é necessário que o material comporte-se de maneira linear elástica e tenha o mesmo módulo de elasticidade, tanto sob tração como sob compressão. A tensão de cisalhamento em elementos compostos, ou seja, aqueles que têm seções transversais feitas de materiais diferentes, também é obtida pela fórmula do cisalhamento. Para isso é necessário calcular o momento estático e o momento de inércia a partir da seção transformada do elemento, como discutido na seção 6.6. A espessura T na fórmula, entretanto, permanece como a largura verdadeira T da seção transversal no ponto em que tal deve ser calculado, tá certo? Então assim a gente encerra essa videoaula. Espero que vocês tirem bom proveito disso aqui, tá certo? Muitas pessoas se confundem, né, bastante para calcular essa tensão de cisalhamento, né? Uma vez que eles confundem, quando calculam o momento estático, normalmente eles erram, porque eles confundem o y' com y barra linha. Então preste bastante atenção no desenvolvimento dessa equação, para que você não erre, tá certo? Porque quando você erra, se você errar, né, o momento estático, você vai errar a tensão de cisalhamento, tá certo? Quando você erra a tensão de cisalhamento, quando você for trabalhar com círculo de Mohr ou cálculo dos planos de tensões, vocês vão errar também, porque eles são em função, né, as tensões principais, né, são em funções justamente da tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento é em função, né, do momento estático. Então, errou o momento estático, aí vai errar tudo. Então, tem que ter cuidado, prestar atenção, rever esse vídeo, ler o livro ou pegar outros apontamentos, tá certo? É um conselho que eu dou a você que está assistindo esse vídeo, aos meus alunos de engenharia. E aqueles que não são meus alunos, que visitarem esse canal, esse vídeo, né, tire bom proveito, tá certo? É o que eu desejo. Então, é isso aí. Abraço a todos. Vou encerrar.